Boa noite a todos, companheiros de jornada, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Hoje nós vamos conversar sobre o tema central do capítulo 11º do Evangelho segundo o Espiritismo, amar ao próximo como a si mesmo, tá? Antes, vamos tecer algumas considerações. Qual é o objetivo maior da nossa presença aqui na Terra? Por que estamos encarnados? Somos espíritos imortais, mas que momentaneamente ocupamos um corpo físico. Para quê? Qual o objetivo de aqui estarmos? O planeta em que nós nos situamos, dentro da hierarquia planetária, ainda está no nível de um mundo de expiação e provas. O que quer dizer que temos duas funções aqui na nossa morada. A primeira função é a Terra como um educandário, tá? Ou seja, nós aqui estamos para aprender, para ganhar experiências, para crescer enquanto espíritos. E o segundo propósito do planeta é funcionar como um grande hospital, pois todos nós trazemos na fileira das encarnações dores, traumas, sequelas, as quais estamos aqui tendo oportunidade de curar, oportunidade de reestruturar o nosso espírito, tá? Existem 3 leis cósmicas que regem tudo no universo. A primeira lei, a lei maior, é a lei da evolução. O que vem a ser a lei da evolução? Tudo que existe no universo, sejam os espíritos, os animais, as plantas, os minerais, enfim, os planetas, tudo no universo obedece ao influxo da lei da evolução. Todos tendem a seguir para frente. Nós não podemos fugir desta lei. É uma lei que nos abarca a todos. Somos criados simples e ignorantes de experiências, como nos dizem os espíritos. E vamos, através da segunda lei, que é a lei da reencarnação, vamos ocupando sucessivos corpos materiais, através deste processo que a gente denomina de reencarnação. Poderíamos perguntar, será que não seria possível o espírito progredir apenas no plano espiritual, sem haver a necessidade de ocupar um corpo físico? Isto até seria possível, entretanto, ao ocuparmos um corpo físico, nós estamos também sendo co-criadores, estamos sendo colaboradores na obra do Pai, no sentido de desenvolvermos a matéria, que também precisa evoluir. Então, o desenvolvimento do planeta, o desenvolvimento do corpo material só é possível através do nosso processo de mergulharmos nesse corpo físico, que é um instrumento sagrado que temos para nos relacionar. E a terceira lei que nos diz importância é a lei de causa e efeito, a lei do karma, que diz que nós iremos colher os frutos das nossas ações, que nós somos livres para exercer
as nossas escolhas, para fazermos as nossas opções. Mas, à medida que fazemos essas opções, nós nos responsabilizaremos com o retorno das consequências dessas escolhas. Então, se nós fazermos boas escolhas, evidentemente iremos ter bons frutos, iremos, se semearmos boas sementes, teremos bons frutos. Com isso, a nossa evolução se dará de uma forma mais célere, mais rápida. Se, por outro lado, teimamos com o nosso livre-arbítrio em fazer escolhas infelizes, nós vamos, de uma certa forma, retardar o nosso processo evolutivo. Não há problema algum que isto aconteça. Os espíritos evoluem mais rápido do que outros, mas todos nascemos do seio do Pai, simples e sem nenhuma experiência. E haveremos de voltar ao seio do Pai plenos, enriquecidos, sábios de toda a experiência. Então, ao surgirmos, somos crianças espirituais e vamos percorrer a eternidade, uns mais lentamente, outros mais rapidamente, no sentido de caminharmos para a direção do Pai. Tá? O mandamento maior. Certa feita, os fariseus reuniram-se e um deles, que era doutor da lei, para tentar o mestre Jesus, lhe propôs esta questão: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Aí Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo mandamento, não está no slide, seria que devíamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então vamos conversar um pouco sobre isso. Dentro deste projeto de nós aprimorarmos o nosso espírito, como nós vamos fazer isso? Através dos nossos relacionamentos. Então, através da troca de afeto, da troca de informações, nós vamos aprimorando os nossos relacionamentos. E temos diversos níveis de relacionamentos. O primeiro nível de relacionamento é conosco. Nós temos que nos relacionar com a gente mesmo. Só que, paradoxalmente, muitas pessoas não se conhecem. Muitas pessoas não se apresentaram a si próprias. Então, funcionam e vivem como ilustres desconhecidos de si mesmos. Então, nós precisamos nos conhecer e nos amar, porque a condição para amar ao próximo que Jesus nos colocou é que nós amemos a nós mesmos. Tá? O segundo nível de relacionamento passa a ser com o nosso próximo. Então, através da troca, nós vamos exercitando um nível de afeto, de amorosidade. Então, é importante que nós relacionemos com o nosso próximo. Mas quem é o nosso próximo? Não é? O nosso próximo, mais próximo, é a nossa família. Para o seio da nossa família, pela sabedoria divina, são chamados a reencarnar os espíritos que têm um nível de comprometimento conosco.
este comprometimento pode ser um grau de afinidade, aí temos um comprometimento positivo, espíritos que reencarnam na mesma família para se ajudarem mutuamente, para se apoiarem mutuamente, para desenvolverem projetos na Terra em comunhão. Isso são espíritos já amigos que trazem um nível de relacionamento positivo. Também o contrário acontece, ou seja, espíritos que estão num nível de descompasso, estão num nível de atrito, são chamados pela lei divina a reencarnar na mesma família. Para quê? Para que possam burilar, aparar essas arestas e transformar as algemas de ódio que os unem em laços de amor. Então, esses dois níveis podem acontecer numa família. E um terceiro nível são aqueles espíritos que ainda não tiveram um relacionamento conosco e reencarnam na nossa família para iniciar um processo de desenvolvimento de uma relação. Então, a família, ela funciona como laboratório divino para o crescimento do nosso espírito. Tá? Um outro aspecto, o próximo pode ser um companheiro do trabalho, pode ser um estranho, enfim, todo aquele que de alguma maneira a vida nos traz é o nosso próximo. E é interessante nós refletirmos que ninguém aparece na nossa vida por acaso. Existem pessoas que surgem no nosso caminho para nos ensinar alguma coisa. Outros existem para nos desafiar, para nos provocar. Tudo isso tem um sentido. Nada no universo acontece por acaso. O acaso não existe. Tá? Então, muitas vezes, a gente reclama, o ser humano é danado para reclamar, a gente reclama do parente difícil, a gente se queixa do chefe exigente, implicante, se queixa do vizinho que fica implicando, e vamos assim de queixa em queixa, jogando sempre a culpa no outro. Né? Mas essas pessoas cruzam o nosso caminho com um sentido que nós temos que decifrar para aprender qual é a lição que essas pessoas vêm nos trazer. Muitas vezes, aquele que nós qualificamos de inimigo, de inimizade, é aquele instrumento que vai lá, no fundo da nossa alma, apontar aquela resistência, aquela deficiência que precisamos trabalhar. Porque o amigão não vai falar, Simone, você é assim, assado, mas o inimigo, o chato, aquele que entra em atrito conosco, esse fala. Então, ao invés de nós rechaçarmos, de nós fecharmos os ouvidos ante as provocações, vamos prestar atenção ao que essas pessoas estão nos trazendo, porque muitas vezes elas podem estar dando verdadeiras dicas. Aqui eu preciso melhorar. Esse ponto, embora eu não goste, o fulano tem razão.
é difícil a beça a gente admitir isso, porque numa contenda o outro está sempre errado e eu estou com a razão. Todos nós, humanos, temos esta tendência a achar que o nosso ponto de vista é o correto e que o outro está equivocado. Então, nós temos que aprender a ouvir o nosso próximo, seja ele um amigão ou seja ele um inimigo, ok? O terceiro nível de relacionamento é com o nosso planeta. Por quê? Porque o nosso planeta é a nossa morada cósmica. Nós, os espíritos, reencarnam em diversos planetas, como se cada planeta fosse uma escola, com um grau específico para aprendizado. E nós precisamos cuidar bem da nossa escola. Imagina que o aluno chega na escola e começa a destruir as carteiras, começa a pichar a sala de aula. Isto é uma conduta equivocada. Nós precisamos zelar pelo nosso planeta. E aí a gente pensa, mas eu não posso fazer nada, eu sou muito pequenininho, eu não tenho poderes para isso. Cada um de nós tem um imenso poder ao seu redor. O nosso exemplo, a nossa conduta, a nossa atitude, ela está constantemente influenciando ao nosso redor. Então, criamos um campo energético que vai influenciar o campo energético das outras pessoas. Então, se tivermos uma atitude de cuidado ecológico com a natureza, com os animais, com o meio ambiente, isso tudo vai representar um aspecto positivo. Estaremos cuidando da nossa casa. E, por último, o relacionamento com Deus. Ou seja, como nós estamos encarando a divindade. O nosso relacionamento com Deus, muitas pessoas confundem a religião com a religiosidade. São coisas diferentes. Você pode ter uma religião, qualquer que seja ela, e Deus não habitar em seu coração. Você ser uma peste, você ser mau, você não cultivar bons pensamentos, bons sentimentos. E você pode não frequentar lugar nenhum e deixar e abrir as portas do templo do seu coração para que Deus aí habite. Então, não entendam o encontro com Deus como ter uma religião, mas desenvolver a religiosidade. Tá? É bem diferente. E aí chegamos nesse ponto, o amor a si mesmo. Como fazer isso? Né? Quem gosta de si, levante o dedo. Vamos fazer uma pesquisa Ibope. Todo mundo se ama? Hã? Todo mundo se ama. Ótimo. Mais ou menos? Tem vezes que você não gosta de você? Quando que você não gosta de você? Não dá para sair de você, né? Não dá para fugir. Tá. Mas você não gosta desse aspecto, ou deste padrão que você, enquanto espírito, ainda traz. Tipo, de vez em quando fica de mau humor, tá? Então, você não gosta, você fica irritada com isso, não é? Mas, isto não quer dizer que você não se ame, entendeu? Você se ama. Você tem um projeto nessa existência, que é desenvolver a si próprio, tá?
E como esse desenvolvimento é feito? Através, primeiro, da percepção do que está ainda meio capenga. Segundo, aceitar esses pontos vulneráveis e, a partir da autoaceitação, desenvolver o aprendizado para mudar essa situação. Ok? Agora, muita gente confunde o auto-amor com o egoísmo. Tá? Muita gente pergunta, mas doutor, se eu pensar primeiro em mim, eu não estarei sendo egoísta? E esta é uma visão um tanto distorcida. Por quê? Porque egoísta é aquele que pensa em si e não pensa nos outros. Ele é aquele que quer alguma coisa à custa, se necessário for, da destruição ou do prejuízo do outro. Este é egoísta. Ele só quer vantagem para si. Mas o auto-amor é uma coisa bem diferente. Quando eu enxergo que eu sou uma semente divina, quando eu acesso Deus dentro de mim, eu só posso me amar. Por quê? Porque eu percebo que a perfeição está dentro de mim, à espera de desabrochar, qual diamante bruto no meio da ganga, da sujeira, esperando que o minerador o limpe e o lapide, para brilhar em toda a sua luz. Então, todos nós somos diamantes, diamantes embrutecidos, diamantes não lapidados. E a lei da evolução nos convida ao processo de lapidação. Então, se eu tenho consciência de que eu fui criado por Deus e que uma partícula de Deus está dentro de mim, eu tenho, por decorrência, que me amar. É uma decorrência natural desta aceitação da divindade em mim. E a partir deste amor, eu posso amar o outro. Foi a exortação que Jesus nos convidou, tá? Como fazer isso? Através do autoconhecimento. É aquilo que eu coloquei. Nós precisamos identificar os pontos que ainda estão vulneráveis, que ainda estão a ser aprimorados. E aí que vem a ajuda dos nossos inimigos, né? Ah, você é muito crítico, ah, você é isso, ah, você é aquilo. De repente, nós somos mesmos. De repente, esses pontos que são claramente jogados no nosso rosto, são aqueles pontos que há necessidade do trabalho interior. Agora, vocês podem dizer, puxa, mas a minha vida é tão corrida, eu vivo correndo, trabalhando, tenho uma porção de problemas e não tenho tempo para me conhecer. Tá? Isso é relativo, porque nós precisamos organizar o nosso tempo de acordo com certas prioridades. Tá? Nós temos uma dupla natureza. Todos nós, como espíritos, temos a natureza espiritual, imortal, a ser desenvolvida. E como espíritos que estamos temporariamente mergulhados na matéria, nós temos uma segunda natureza, que é a natureza material, que nos chama para as necessidades de ordem material. Então, precisamos gerenciar essas duas necessidades de uma forma equilibrada, porque muitas vezes observamos pessoas só tentando atender às necessidades materiais.
e esquecendo-se de que são espíritos. Quando chega um toquezinho da vida, a gente fala, não, essas pessoas falam, não, tá bom, vou pensar nessa coisa de espírito lá para frente, quando eu for mais velho, né? Daqui a 5 anos eu penso, e vamos trabalhar, e vamos se divertir. Chega a 5 anos, vem o convite da vida. Às vezes, esse convite, ele é indireto. Por exemplo, um parente querido tem um câncer e em 6 meses desencarna. Tá? Tudo bem? É um espírito com uma necessidade de passar por aquilo. Mas aquele desencarne repentino, ou através de um acidente, enfim, de uma forma inesperada, é a linguagem da vida convidando-nos. Olha, sujeito, pensa que não é só ganhar dinheiro, não é só trocar de carro, não é só isso, não é só passear no fim de semana. Isso tudo é bom, mas existe algo além. Existe um objetivo além. É o objetivo do... Existem pessoas que querem o lado da prioridade espiritual. Então, essas pessoas também estão... Tem pessoas que conhecem a doutrina e param de fazer tudo na vida porque querem se tornar espíritos puros em uma só encarnação. Primeiro, não vão conseguir. Segundo, que nós temos nível de saúde emocional, saúde mental, atender às necessidades de ordem material. Então, é importante termos os prazeres materiais, é importante termos a alegria da matéria, a ambição positiva de estudar, de querer trabalhar, de querer galgar níveis melhores. Isso é muito positivo. Entretanto, nós temos que colocar na devida perspectiva, tá? Porque senão nós estaremos invertendo qualidades. E a vida, 70, 80 anos, passam rapidamente. Com esse aqui a voz fica mais bonita? Acho que sim. Tá ligado, tá ligado. Tá ligado? Fala só mais próximo. Tá. Nós temos que olhar essas prioridades, ok? O próximo. Não, deixa. O descondicionamento de crenças negativas. Isso é importante. Por quê? Nós trazemos da nossa bagagem espiritual, das experiências anteriores, das encarnações passadas, nós já trazemos alguns padrões. Padrões positivos e padrões negativos. Então, ao nascermos, não estamos zerados. Nós já trazemos uma bagagem conosco. Tá? E repetimos a cada encarnação o processo da infância. Durante a infância, nós somos educados pelos nossos pais, pelos nossos avós, enfim, pelo meio social com o qual nós convivemos. E dentro deste processo de educação, muitas vezes nos são colocados algumas crenças, alguns padrões que, ao invés de ajudar, mais que atrapalham. Então, por exemplo, você tem que ser bonzinho, você tem que ajudar sempre o outro, você tem que ceder sempre o seu lugar, você não pode brigar. São coisas que a criança escuta milhares de vezes e vai
introjetando no seu subconsciente. Tudo isso é muito correto, mas, às vezes, a criança interpreta essas crenças de uma forma negativa. Por exemplo, vou dar um exemplo de crença que vai ficar fácil. Quando a criança tem 4, 5 anos, a mãe fala: menino, não aceita nada de ninguém na rua. Se alguém vier, algum estranho, não fala, não recebe bala do estranho. Isso é importante? Lógico que é. Por quê? Porque a criança não tem ainda uma defesa psíquica, uma segurança, uma esperteza para ver quem é amigo e quem não é. Então, este mandato, esta crença, naquele momento, é útil. Entretanto, a criança cresce, se torna um adolescente e, posteriormente, um adulto. E aí o que acontece? Se ela não modificar, se ela não transformar esse padrão, ela vai ter sempre desconfiança de estranhos, enquanto adulta. Só que ela não sabe disso. Isso está no subconsciente dela, e como um programa de computador vai repetindo, repetindo, repetindo. Uma outra crença: famílias que há desavença entre o marido e a esposa, que o marido é alcoólatra, que o marido é violento com a esposa. De repente a esposa fala: minha filha, homem nenhum presta. Tá? E aí a criança vai crescendo com esta crença, com este programa. E aí quando essa pessoa, quando essa mulher se tornar adulta, o que vai acontecer? Ela não vai confiar em homem nenhum. Então, nós trazemos essas crenças introjetadas dentro da nossa personalidade. E precisamos tomar contato com isso e fazer uma varredura. Aquilo que nos foi passado pelo processo da educação, que culminou em bons princípios, em valores, isso deve permanecer. Mas esses exageros ou essas deturpações precisam ser corrigidas. Aí a gente pensa: puxa vida, não é? Era melhor ter nascido filho de chocadeira, né? Porque aí eu não ia ter crença negativa nenhuma. Mas não esqueçam que um dos objetivos é o atrito, é o crescimento, o aprendizado. E o nosso pai e a nossa mãe só é capaz de dar aquilo que recebeu dos seus pais, e assim sucessivamente. Então, nós temos que entender, muitas vezes, na vida adulta, nós temos que fazer um trabalho psicológico de perdoar os nossos pais, que muitas vezes sofremos torturas, maus tratos na mão desses genitores. E isso requer uma força, isso requer um equilíbrio. Muitas vezes, um trabalho de psicoterapia com o psicólogo, um trabalho de autoconhecimento, tudo isso para nos limparmos e termos acesso às nossas crenças positivas, ok? Quando me aceito como sou e vejo em minhas imperfeições situações temporárias, uma vez que me esforço para corrigir meus erros, estou amando a mim mesmo. Muitas vezes, a gente não gosta de se mostrar tal qual é para o outro. Isso é natural. Puxa, o que ele vai pensar de mim, né? Se ele me ver assim, assado. Então, nós escondemos algumas características
negativas dos outros. Puxa, fulano é tão legal, né? É porque não conviveu uma semana com ele. Se convivesse, ia mudar de opinião, não é? Então, se é difícil, também é difícil para nós olharmos para o espelho da verdade, tá? E o único processo para o nosso crescimento espiritual é encarar esse espelho, sem medos, tá? Sem restrições. Vamos ver muita coisa negativa, mas vamos ver também algumas coisas positivas que já conquistamos em vidas anteriores, tá? Então, é importante a gente perceber e aceitar. Então, eu sou um sujeito egoísta, ou sou um sujeito ciumento. Então, tá bom, não é legal ser ciumento, mas eu reconhecendo, eu vou começar a procurar identificar em que situações isso acontece, por que isto acontece, e vou aos poucos invertendo esse padrão, até eu conseguir lidar com ele de uma forma mais leve. Às vezes eu consigo até totalmente, às vezes parcialmente, mas esse é o trabalho interior necessário e indispensável para o crescimento do espírito. Sem isso, nós não saímos do lugar, ok? Os gregos falavam que existiam 3 tipos de amor, tá? O primeiro deles é o amor philos. Amor philos é o amor fraternal, que envolve a lealdade, a igualdade e a ajuda mútua, além de dedicação ao objeto amado, digno de ser amado. Esse é o amor philos. Além disso, se manifesta como prazer pelos conhecimentos e cultura. Esse amor também se refere ao amor da amizade, tá? Que não monopoliza, não escraviza e não cria dependentes. Esta é a verdadeira amizade. Quando se ama o outro da forma que ele é. Olha, eu te amo com as suas virtudes e os seus defeitos. Eu te amo de qualquer jeito, de uma forma incondicional. Isso é uma verdadeira amizade, isso é o tipo do amor philos, tá? Para o filósofo grego Epicuro, a amizade é o máximo que a sabedoria da felicidade pode proporcionar na vida, tá? Tanto é que se nós contarmos os verdadeiros amigos que temos, não gasta os dedos das 2 mãos. Podemos ter muitas amizades, muitos conhecidos, mas amigo do peito são poucos, tá? Amigo leal são poucos. O outro tipo de amor é o amor eros. O amor eros representa o amor sexual, carnal, repleto de paixões inebriantes, a pura atração física que manifesta um instinto de união e reprodução. Eros representa o amor pela beleza e a perigosa obsessão pelo amado e o prazer que ele traz. É o amor fundamental para a natureza, pois é a força primitiva da procriação e preservação da espécie. Eros é o tipo de amor mais perigoso dos 3, pois se não vivido de forma equilibrada, como ágape, que é o outro que ainda vou falar, e philos, pode trazer muita dor. Então entendam que existem gradações, níveis do amor. O amor eros é o amor mais primitivo e fundamental no começo da evolução humana, pois ele representa um instinto da sexualidade, a procura do macho pela fêmea
para a procriação. Tá? Então, é importantíssimo esse tipo de amor. Depois, o espírito vai evoluindo. Antes, nesse tipo aqui, é igual aquele desenho animado que o homem da Idade da Pedra pega um tacape, acerta na cabeça da primeira mulher que aparece e puxa pelos cabelos. Não é? Esse é o amor eros. Depois o homem vai desenvolvendo o afeto. E aí ele vai se tornando mais seletivo. Ele vai trocando, além da sexualidade, é como se o amor fosse subindo dos órgãos sexuais para o coração. Ele vai sutilizando. E por último, ele atinge o esplendor do amor incondicional. Tá? O outro. O amor ágape é uma das diferentes palavras do vocabulário grego que significa amor. O amor ágape está muito ligado ao amor divino. Tá? Incondicional e com sacrifício. O amor ágape é aquele que fica feliz quando o outro está feliz. Normalmente, se o meu amado ou a minha amada chegam e falam, olha, eu agora vou morar no Japão pelos próximos 10 anos. E você não vai poder ir, vai ficar aqui. Mas a gente troca e-mail todo dia, fala pelo Zap. A gente não quer. Por quê? A gente ainda está naquele nível do amor posse. Eu te amo e te possuo. Mas o amor ágape, ele liberta. Ele deixa o outro planar suas asas para onde ele quiser. É difícil? Muito. Embora muitas pessoas não saibam, ele também pode ser praticado por humanos, mas em grau inferior, devido à imperfeição e limitação humana. Ele é o amor afetivo, isento de conotações sexuais, segundo as intenções, malícias e interesses pessoais. Ágape é o amor do afeto e da satisfação, pois na fraternidade o amor se satisfaz por ser compartilhado e ter resposta. A satisfação de ágape também diz respeito ao prazer por boas comidas e bebidas partilhados entre pessoas fraternas, formando assim um ambiente harmonioso. Então, percebam as diferentes nuances desse sentimento que a gente chama de amor. Tá? O amor ágape dos espíritos evoluídos é o amor de Jesus pela humanidade, é o amor de Madre Teresa, é o amor de São Francisco de Assis pelos animais. Todos esses espíritos já luminosos, eles vivenciam este amor incondicional, que nós poderemos um dia vivenciar, desde que, para tal, possamos começar já o processo de crescimento espiritual e de transformação do nosso interior. Ok? Somos todos importantes. Isso é importante também. Criaturas únicas no universo, ou seja, não existe um ser humano igual ao outro. Entretanto, todos temos a mesma origem. Ao mesmo tempo que somos individuais, fazemos uma família coletiva. Tá? Ame a você mesmo, enquanto é hoje. Por quê? Porque o tempo de hoje é o tempo possível para nós agendarmos as grandes transformações que poderão acontecer na gente e no mundo, desde que nós tenhamos a intenção para isso. Ok?
Agora, só para encerrar, nós vamos trazer uma música do conjunto do Renato Russo, chama-se Monte Castelo. Essa música foi inspirada na Epístola de Paulo aos Coríntios, no versículo 13. E é muito interessante. Vamos ver que a Contra-Regra está providenciando. E assim estamos quase acabando com a sensibilidade deste jovem, o Renato Russo, que nos traz essa pérola que nos toca o coração. Né? E nós vamos encerrar falando que somos todos filhos de Deus. Nossa origem divina nos une como uma imensa teia cósmica. O que acontece a um de nós repercute em todos. Como raios de um imenso sol, não podemos existir separadamente. Todos somos um. Ok? Um abraço e até a próxima.